Eu, às vezes, converso com algumas pessoas que ficam um pouco reticentes, porque numa primeira instância, no contencioso administrativo, a probabilidade que você tenha, uma decisão negativa, né, do seu pedido Claro, é natural, até porque isso. ainda É a continua visão de ali. alguém que está no fisco, né? Diretamente. Exatamente. Isso. Mas nós temos as câmaras que vão, julgar nas outras instâncias, que aí nós temos essa composição na maioria dos casos paritária, né, que eu queria até Isso. que você Isso. comentasse um pouco com a gente a respeito disso, né. Pessoal, em todas as câmaras aí, a gente diz que no direito nunca deve dizer sempre, nem nunca, esses termos assim, todas, mas em todas as composições do contencioso dos estados do Brasil, da União e até onde eu sei dos municípios, todos são paritários. Há representantes do fisco e há do contribuinte. Claro, esse número vai variar. Há municípios, aí mais um exemplo aqui, como de Fortaleza, que são 2 representantes do fisco, 2 do contribuinte, e tem o presidente que faz a diferença, né? Ele só vota no caso de empate. Geralmente o presidente é do fisco. Mas há estados em que esse número é paritário e as câmaras vão mudando. Há a presidência do fisco e a presidência do contribuinte. E aí a gente vai lá para o contencioso administrativo federal. Existem representantes do fisco, representantes do contribuinte, mas o presidente também vota. Perceba que a maioria das situações o presidente só vai votar quando há empate. Então as câmaras, as turmas, a composição é sempre ímpar, porque se dá empate entre o fisco, os representantes do fisco e o representante do contribuinte, o voto de Minerva será do presidente. Mas na esfera federal tem uma coisa interessante que acontece. Tinha deixado de acontecer e agora voltou. É porque o número de votantes, de conselheiros, de julgadores, é um número par, professor Felipe. É sempre um número par. Então, e aí, amigo, se der empate, vai ser favorável ao contribuinte, né? O que a gente espera, né? Seguindo a linha do CDN. Não. Foi assim durante um determinado tempo, e aí começou a haver votação favorável ao contribuinte, e agora voltou, recentemente, a ter o voto de qualidade. Né? O que é esse voto de qualidade? É onde o presidente da Câmara, além de dar o voto dele, caso dê empate, ele vota novamente. Você vai dizer, amigo, mas é um absurdo. Claro que ele vai repetir o voto que ele deu antes. É óbvio, ele vai repetir. Então, são 2 pesos o voto do presidente, na verdade. Amigo, sempre ele vai votar a favor do fisco, já que ele é, obrigatoriamente, no caso da esfera federal, um julgador do fisco. Não obrigatoriamente. Na hora que você está lá julgando, pessoal, claro, você tem toda uma formação. Muitas vezes você foi auditor, muitas vezes você participou de autos de infração, então você tem uma visão de dentro da casa do fisco, assim como os contribuintes têm visão de um advogado, de um contador que fazia a defesa do contribuinte. Mas isso não quer dizer que você está ali na defesa de um ou de outro. A gente tem que lembrar que os órgãos do contencioso administrativo, isso tem que lembrar a todos, porque esse órgão não é só a concessão para o fisco, é um direito do contribuinte. A gente tem que parar de achar, e isso eu digo também um recado para todos que fazem parte do contencioso, que o contencioso administrativo tributário é um órgão de arrecadação. Não é. É um órgão de justiça fiscal. Se tem um auto de infração que é improcedente, porque aquilo ali não é fato gerador de um tributo, de uma exação fiscal, ele tem que ser julgado improcedente. Agora, de outra banda, se ali é claro que aquela autuação é devida, que por um fato ou outro o contribuinte deixou de arrecadar um tributo, também tem que ser cobrado. Né? Na medida do possível, você tem que aplicar a justiça fiscal. Tem uma frase do professor de Brito Machado, né, nosso saudoso professor de Brito Machado, que nos deixou, salvo engano, em abril agora desse ano, ele dizia assim, ó, o contribuinte deve conhecer os seus deveres tributários e cumpri-los, sem ceder às exigências indevidas. E aí ele conclui, o fisco deve exigir o que a ele é devido, sem práticas arbitrárias. Eu creio que essa frase dele é simbólica demais. Você não pagar além do que lhe deve, e nem se eximir de pagar o que realmente é devido. Então, assim, quem está no contencioso deve ter isso em mente. Ah, não é porque eu estou aqui indicado pelas federações ou confederações dos contribuintes que eu vou ser sempre favorável ao contribuinte, embora a nossa visão pela própria cultura seja isso. Né? Você tem que ser isonômico, mas imparcial, mas, claro, você traz uma cultura na sua vida sem o poder judiciário.
também traz uma cultura de sua formação filosófica, ideológica, jurídica e contábil. Tá? Então, o voto de qualidade tem esse peso, claro que tem esse peso. Imagina que você, presidente do contencioso, você tem uma formação de auditor fiscal e você tem esse voto duplicado. Então, ele acaba por desequilibrar algo que já é, de certa forma, desequilibrado. Eu costumo dizer, eu tenho uma expressão que eu digo assim, professor, ninguém negocia com a cabeça na boca do tigre. Né? E assim, quem tem o poder da caneta é o poder executivo. Eu sempre lembro que o contencioso administrativo de todas as esferas funciona dentro do poder executivo, que é quem faz, quem é que elabora as leis. O contribuinte não elabora a lei, tem que cumpri-la. Eu me lembro, nós temos um advogado aqui, inclusive, filho do professor Guilherme Machado, chamado Schubert Machado, e uma vez eu lembro que ele, numa aula, numa palestra, perguntou para que serve a lei tributária? Geralmente as pessoas falam, para arrecadar e tudo. Não, na verdade, não, ela serve para não arrecadar, porque se não tivesse lei, se o direito tributário não fosse sujeito ao princípio da legalidade, da estrita legalidade, pode ter certeza que funcionaria como na Idade Média, ele tiraria tudo. Né? O professor Guilherme diz que ele tiraria o seu direito de respirar e de inspirar e de expirar, né? Pela passagem do ar, não é só pela respiração. Passou o ar pelo nariz e iriam tributar. Então, a lei, a gente vai hoje lá para o artigo 150 da Constituição, que traz os limites constitucionais ao poder de tributar, justamente para isso. Porque se não tivesse limite, tributariam tudo. Mas eu acho, professor, que a nossa cultura tende a mudar. A gente está num crescente de relação dialógica com o fisco, isso em todas as esferas, e o fisco que não segue essa esfera está indo contra a direção normal e natural, que é o diálogo aberto. O professor Felipe também é um contador de renome e atua muito nessas esferas, sabe como é que é essa relação. Está sendo construída uma relação de diálogo. O gestor público que fugir dessa esfera está indo na contramão e não é um caminho louvável, inclusive diminui a arrecadação. Né? Diminui a arrecadação. Vou usar uma linguagem bem do sertão aqui, que a gente diz assim, quem quer pegar a galinha, né, no seu terreiro não grita show, né, não espanta. Né, traz para perto. E aí, gostou desse vídeo? Então vou fazer o pedido de sempre, você já sabe. Clique em curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nós estamos com uma meta de agora atingirmos a marca de 70 mil inscritos. Então participe, eu conto com a sua ajuda. Vai lá, se inscreve e eu te vejo no nosso próximo vídeo.